Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu, mais uma vez, aqui, a irmã Carmen, do canal Comentando a Palavra. Vou estar iniciando a mensagem com vocês. Hoje a gente continua naquela série do livro de Isaías, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o rei Ezequias, tá? A gente vai iniciar com oração. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, para aprender mais, Senhor, do Teu reino. Nos inunda, Senhor, com a Tua graça, nos dá entendimento da Tua palavra, Senhor. E que o Senhor, Pai, abençoe cada um de que estão acompanhando conosco, Senhor, este canal, Pai. Derrama, Senhor, graça, Senhor, recalcada, sacudida e transbordante sobre cada vida. E que o Senhor leve salvação, Senhor, a cada lar, em nome de Jesus. Amém. Aqui a gente vai falar hoje sobre o rei Ezequias. Ezequias, ele foi um rei que ele iniciou o reinado dele com 25 anos e ele reinou pelo período de 29 anos. Ezequias, ele tem o significado dele, o nome dele é Deus fortaleceu. Ele era filho de Acás, tá? E no reinado dele, ele reestabeleceu todo o relacionamento que o povo de Israel devia ter com Deus, tá? Porque no reino de Acás eles não poderiam ter nenhum relacionamento com Deus, porque Acás não permitia, e no reino de Ezequias ele acredita que toda a derrota que eles tiveram foi por conta dessa falta desse relacionamento com Deus, e por isso ele restabelece todo o reinado dele em cima das leis e da palavra de Deus, tá? Ezequias, ele se tornou um rei notável, tá bom? Ele trouxe reforma e transformação para o reino do norte, ele restaurou o templo de Salomão, inclusive ele refez os muros, ele refez todos os muros, aqui simboliza que assim, ele retirou tudo o que tinha buraco, ele reconstruiu tudo novamente, tá? Ele refez as muralhas, né? E ele foi o 13º na sucessão de Davi. Então, esse número 13º, ele tem uma representação de Jesus, né? E ele foi um rei que se comparava ao reinado de Davi. Então, assim, o reino dele, ele não só foi notável, como ele foi próspero e muito abençoado, porque Ezequias, ele andou com Deus na maior parte do reinado dele, né? Ele reestabeleceu a comemoração e o avivamento que devia ter no período da Páscoa. Então, essa é uma parte importante do reinado de Ezequias, tá? E ele teve um reinado muito próspero, né? E ele guardou os mandamentos de Deus e as leis de Deus também, tá? Em tudo que ele fez, ele foi próspero, tá? Ele lutou contra a Síria e ele venceu a luta. E ele também lutou contra Senaqueribe. Senaqueribe, ele era um opositor aí que naquele momento ele representava realmente as obras do maligno, e ele veio dizer que Deus ele não estava mais com o reino de Judá. E ele disse que assim, não adiantava o povo lutar contra ele, porque ele tinha um reinado aí muito considerável, né? Que ele ia vencer, e ele queria que Ezequias ele entregasse o reinado sem luta. Então ele queria deixar as pessoas enfraquecidas e ele queria colocar medo. E essa passagem prova que Deus não se rende, tá? Deus ele permanece. Na ocasião de Senaqueribe, ele enviou um anjo para abater mais de 185 mil soldados que estavam lutando contra aí o povo de Judá, né? Para defender o povo. E isso foi muito bem sucedido da parte de Deus, né? E no dia seguinte, quando esses soldados acordaram, eles estavam todos mortos, né? Então, Deus ele lutou em favor de Ezequias pessoalmente, né? Uma curiosidade do reino de Ezequias é que ele teve, num determinado período, uma doença. Essa doença era uma doença de morte, tá? Ele sempre consultava Isaías como profeta do reino, tá? E aí Isaías disse que ele morreria. E aí, quando ele estava saindo do templo, ele começa a orar a Deus. E antes que Isaías saísse do templo,
Deus fala com Isaías, Isaías volta lá e fala para ele que ele não vai morrer porque ouvi as orações dele. E nessa oração ele fala, Deus, lembra-te das obras que eu fiz na sua casa. E aí Deus se lembrou das obras que ele tinha feito, né? E Deus disse que acrescentaria na vida dele mais 15 anos de vida. E assim foi feito. Então ele ainda teve a oportunidade, né, de saber quantos anos ele teria para viver aí. Então assim, só que o Ezequias, por ele ter se tornado uma pessoa muito bem sucedida, e ele assim trouxe aí uma prosperidade muito grande para aquele reino, ele, no final do reino dele, ele se torna um homem orgulhoso, né? E aí o que ele faz? Ele quer fazer uma aliança com a Babilônia, que era um dos inimigos de Deus, e ele mostra todos os tesouros do reino. Ele chama aquele reinado da Babilônia para conhecer todos os tesouros que ele tinha. E aí Isaías avisa ele que ele perderia o reinado dele para a Babilônia, e assim foi feito. E foi assim que o povo foi no reinado de Ezequias, que o povo perdeu a guerra e foi deportado para a Babilônia aí pelo período aí de 70 anos. Então, essa é a história do rei Ezequias, que ele era filho de Acás e que ele fez um dos melhores reinados que pode se contar aí na história, tá? Então, assim, foi muito bem sucedido para ele, e ele dava muito ouvidos, né, para Isaías, que era o profeta, né, que era a pessoa em quem ele aí tinha assim muita confiança, porque ele respeitava que era a voz de Deus naquele reinado. Então essa é a história de mais um dos reis no período em que Isaías ele era profeta. A próxima história a gente vai falar da história do próprio Isaías, e a gente tá assim, eu já tô aí no capítulo 18, 19 do livro, mas assim, tá muito interessante. Esse livro realmente é incrível. E aí, a próxima vez, a gente vai falar sobre o próprio Isaías. Agradeço a atenção de vocês. Peço que vocês me deem o joinha se vocês gostarem aí das curiosidades que a gente está compartilhando aqui nesse canal. Que vocês possam, se vocês gostarem aí, compartilhem com outras pessoas também. Eu agradeço por vocês continuarem aí assistindo os meus vídeos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. A paz seja com todos.